Olá, gente, tudo bem? Me chamo Joel Fonseca. Eu estou lendo aqui uma matéria publicada no Daily Mail, que é um jornal lá da Inglaterra. Outros dizem até um jornal londrino. E esse jornal está trazendo matéria de capa, uma reportagem a respeito de um livro intitulado No Armário do Vaticano, escrito pelo sociólogo e jornalista francês Frédéric Martel, onde em 570 páginas ele escreve uma história que é uma verdadeira bomba, que irá estourar na próxima semana, quando será publicado esse livro em 8 idiomas. Não sei se virá na língua portuguesa, porque eu estou lendo aqui no original em inglês, em mais de 20 países simultaneamente. No dia 21 terá abertura em Roma. O Papa, juntamente com a cúpula da Igreja Católica, irão fazer um seminário cujo tema é abuso sexual na igreja. Aí tudo bem, deveria ser simplesmente uma coincidência, mas acontece que o teor desse livro eu vou passar a ler para que vocês possam compreender, e depois eu farei uma breve explanação do meu ponto de vista. Que diz assim: 80% dos padres do Vaticano são gays. Vejam só. E vivem no armário. Isso está escrito, como eu já falei antes, nesse livro de 570 páginas. Ele afirma que 4 em cada 5 clérigos da Igreja Católica Romana são homossexuais, mas não são necessariamente sexualmente ativos. O sociólogo Frédéric passou 4 anos conduzindo 1.500 entrevistas para o livro. Ele descobriu que alguns padres e bispos mantinham relações sexuais homossexuais, que eu quero dizer, ao longo prazo, enquanto outros viviam em duplas vidas, fazendo sexo casual com parceiros gays, e alguns utilizavam prostitutas e até garotos de programa. Ele descobriu que um número de clérigos falava de um código tácito intitulado closet, que significa armário, com uma regra de ouro, sendo que quanto mais homofóbicos eles eram, maior a probabilidade de serem gays. O autor, um ex-conselheiro do governo francês, alega que o falecido Alfonso Lopes, cardeal colombiano, que ocupou altos cargos do Vaticano, era um arqui-defensor de ensino da igreja sobre homossexualidade e contracepção, enquanto que ele utilizava garotos de programa. Martel, um ex-conselheiro do governo francês, que é abertamente gay, afirma que ele falou
com 41 cardeais, 52 bispos e monsenhores, 45 embaixadores papais ou oficiais diplomáticos, 11 guardas suíços e mais de 200 sacerdotes e seminaristas como pesquisa para o livro. O autor passou cerca de 200 semanas em residências dentro do Vaticano, em Roma, para concluir sua pesquisa. Embora o livro não confunda a homossexualidade com abuso sexual infantil na igreja, Martel afirma que os padres gays não querem denunciar abusos em crianças em caso de exposição à homossexualidade, de acordo com fontes familiarizadas com o conteúdo do livro. O Papa Francisco, a semana passada, ele retornando de uma visita aos Emirados Árabes, a bordo do avião papal, foi abordado por um jornalista a respeito de abusos sexuais e até escravidão de freiras praticadas por padres e o clérigo da Igreja Católica. Ele afirma categoricamente que isso já vem acontecendo há muitos anos na Igreja Católica e atualmente, principalmente, em novas paróquias, novas dioceses, né, que eu quero dizer, que é exatamente uma região administrada por um bispo, mas que isso a igreja está tratando. Vejam só, meus amigos, eu não quero aqui fazer um debate criticando o católico, porque a Igreja Católica é a maior igreja cristã do mundo. E o Papa é o líder, venerado, chamado de Santo Padre, que ao mesmo tempo também é um chefe de Estado. Porque o Vaticano é um país, é um minúsculo país. É apenas um quarteirão lá na cidade de Roma, capital da Itália, mas é um país que tem representação diplomática em diversos países. Mas acontece que uma coisa é a fé cristã, é a fé que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo, a fé em Deus, porque Jesus Cristo deixou o Evangelho, boas novas de salvação, para ser exatamente ensinado, mas é ensinado por homens e mulheres que vivam a mensagem do Evangelho. Eu não quero aqui crucificar os líderes da Igreja Católica, mas a matéria está falando exatamente dessa cúpula do clérigo da Igreja Católica. Muitas vezes as pessoas idolatram líderes religiosos, não só da Igreja Católica, mas às vezes também pastores protestantes. Agora mesmo nós presenciamos, né, ainda é notícia nos telejornais, que é aquele médium chamado João de Deus, que eu acho que de Deus ele não tem nada, que abusava sexualmente de mulheres e diversas mulheres. E o povo, os seguidores
muitas vezes dessas linhas religiosas, seguem cegamente seus líderes e tampa os olhos da razão, da consciência, até para não enxergar e para não aceitar quando coisa dessa natureza é exposta. Mas a Igreja Católica, por o Papa ser também um chefe de Estado, além de ser o líder dessa denominação religiosa, eu não estou aqui falando da denominação em si, porque eu também sou um cristão. Mas acontece que a Igreja Católica ministra sobre família, ministra contra a homofobia, o homossexualismo. Acontece que dentro desse contexto, a pesquisa do sociólogo Frederick afirma que 80% do clérigo tem conduta homossexual e, além do abuso sexual, até, segundo o Papa confirmou, que existem freiras que são verdadeiras escravas sexuais, que foram estrupadas, humilhadas, mantidas presas no convento. Eu pergunto, você aí, o Papa quer interferir até em governo de outros países, até nas leis, a respeito desses temas. Aí eu pergunto, que autoridade moral tem? Ora, se a Igreja Católica é contra o aborto, e se existe freiras que são abusadas por padres e bispos, até conforme o Papa mesmo afirmou, eu pergunto, e as crianças provenientes desses relacionamentos são registradas? Ora, a Igreja é contra o aborto. Se freira que foi abusada sexualmente, ou mesmo que não seja abusada, mas seja rotineiro o relacionamento lá com alguns padres, se elas abortarem, estão praticando um crime e um pecado segundo a Igreja Católica. Se não abortarem, a criança vai nascer. E a criança, uma vez nascendo, qual é o destino dela? Porque ninguém nunca ouviu falar em um filho de uma freira com um padre. Que, ironicamente, a palavra padre significa pai. Só que ele é pai que não pode ter filho. Aí eu pergunto, e as crianças que nasceram desse relacionamento, onde elas estão? Será que deram um destino a essas crianças? Colocaram para adoção? Ou mesmo nas instituições que a Igreja Católica mantém? Será que lá não tem crianças sem pai que talvez a origem
seja esse tipo de relacionamento. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que eu estou fazendo esse comentário como cidadão, como pai de família, e que também não concordo, assim como a Igreja Católica afirma que não concorda com o aborto, com escravidão sexual, com violação de mulheres, estupros, que no meu ponto de vista são os crimes mais covardes. Lamentavelmente, esse livro ainda não está nas prateleiras das livrarias, mas na próxima semana estará. Eu não estou inventando essa história. Ela foi publicada exatamente no Daily Mail, na data do dia 12. Mas eu decidi fazer esse comentário hoje, porque eu achei uma aberração. Então, você aí também forme a sua opinião, porque a gente vê essas igrejas com tanto dinheiro, o Papa senta em um trono, o cajado do Papa tem detalhes em ouro. Lá, a Capela de São Pedro, muitas peças em ouro. E a igreja não produz nada. De onde é que vem essa riqueza? Esse poderio todo? A Igreja Católica paga à Suíça uma fortuna para que tenha uma força de segurança neutra, não da Itália, mas vem da Suíça. E por aí vai. Não se entristeça, não abandone a sua fé, porque a sua fé e a minha fé tem que estar fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele nunca cometeu esses abusos. Isso que é uma barbaridade, mas são atos praticados por falsos pastores, falsos padres, falsos bispos. E a coisa mais berrante é quando o Papa afirma que na igreja tem. Ele é o líder máximo da igreja. Seria mesmo que um presidente da República, um governador de estado ou um prefeito afirmassem: olha, os meus auxiliares, os meus secretários, os meus ministros são corruptos. Aí a gente chega à conclusão de que aquele chefe de estado, aquele governador, aquele prefeito é um líder de corrupto. Ora, se eu lidero corruptos, eu devo ser corrupto. Se o Papa afirma que na igreja tem isso, e ele é o líder da igreja, julguem vocês. É uma péssima situação de um líder ter que encarar essa, digo assim, essa barbaridade, não é? Porque isso é uma verdadeira barbaridade. Enganando as pessoas, pregando aquilo que ele não faz, defendendo a moral que não tem, defendendo o respeito às pessoas que não tem, defendendo a família que eles não constroem, mas defendendo até interferindo,
colocando regras para as famílias, para os governos. Isso é uma verdadeira aberração. E eu espero que você aí tire suas conclusões. Se você sentir vontade, inscreva-se no meu canal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até mais.